Oi, meu nome é Elisa, eu faço psicologia na Unisul e estou aqui hoje pelo projeto Motiva Down para falar sobre o atraso cognitivo na síndrome de Down. Bom, primeiramente eu quero deixar claro que essas crianças não estão simplesmente atrasadas no seu desenvolvimento ou meramente com a necessidade de programas facilitados. Elas têm um perfil de aprendizagem específico, com características específicas e que cada criança possui um tempo e suas próprias facilidades ou dificuldades em relação à aprendizagem. Falando no geral, o desenvolvimento humano está ligado ao contexto sociocultural em que a criança está inserida. Sendo assim, é impossível a gente considerar todo esse processo previsível ou universal. Agora imagine com uma criança que tem a síndrome de Down, né? E antes de eu começar a entrar mais a fundo no assunto propriamente dito, eu quero falar aqui, reafirmar, na real, que a qualidade da interação entre os pais e os filhos produz efeitos importantes no desenvolvimento das áreas cognitivas, linguísticas e socioemocionais da criança. Vamos começar falando sobre as dificuldades na fala e na linguagem. A maioria das crianças com síndrome de Down apresenta algum grau de deficiência na fala e na linguagem, mas isso não significa que elas não conseguem se comunicar. Desde a maioria das crianças, pelo menos, desde bem mais cedo, elas conseguem se comunicar sem a linguagem falada, com muita ou com muita pouca linguagem falada, mas com o uso de sinais, gestos ou até mesmo linguagem corporal. Essas dificuldades na fala resultam normalmente em mais baixa interação, no vocabulário menor e em menos conhecimento geral, causando atraso em outros aspectos do desenvolvimento cognitivo. Essas crianças costumam entender muito mais do que falam e, por causa disso, suas habilidades cognitivas frequentemente são subestimadas. Os adultos, no geral, acabam cometendo o erro de não deixar a criança participar de conversas e não a incluem dentro da comunicação por achar que a criança não vai, por saber que a criança não vai falar e achar que ela não vai entender o que está sendo dito. Assim, eles não dirigem perguntas a elas, não explicam as atividades que elas vão realizar e coisas do tipo, como se a criança realmente não entendesse. E isso pode gerar comportamentos que eu vou falar depois. Elas podem ainda ter dificuldades na aprendizagem das regras da gramática, deixando de usar palavras de conexão ou até mesmo preposições, fazendo com que a fala seja mais simples, vamos dizer assim. Essas crianças encontram mais dificuldades em transferir habilidades de uma situação para outra quando têm a fala e a linguagem afetados, principalmente quando não são estimulados como deveriam. A memória auditiva de curto prazo reduzida. Essa memória auditiva, ela é o armazenamento de memória que leva a reter, processar, compreender e assimilar a linguagem falada por tempo bastante até que se possa responder. Mas a síndrome de Down encontra-se dificuldades para reter e seguir as instruções faladas. Essa capacidade de aprender e reter pode variar de um dia para o outro, porque cada criança possui o seu próprio tempo para isso, para aprendizagem. Ou seja, num dia a criança pode conseguir aprender novas habilidades e outros pode ter mais dificuldade para isso. Qualquer déficit na memória auditiva de curto prazo afetará bastante a habilidade da pessoa em responder a palavra falada ou aprender qualquer situação que dependa totalmente dessa habilidade auditiva. Para superar alguns desses problemas de memória, as pesquisas têm mostrado que introduzir novas palavras no vocabulário falado das crianças através da palavra escrita pode ser altamente efetivo. Ensinar crianças pequenas com síndrome de Down a ler pode ajudar a fala delas, mas visto que a palavra escrita serve como estímulo visual, porque essas crianças precisam de muito estímulo visual para aprender e conseguir assimilar as coisas. Bom, o déficit da memória.
O déficit da memória auditiva de curto prazo provoca algumas dificuldades para os alunos em situações escolares, como sentar para ouvir uma história, participar de discussões em grupo, cálculos mentais, aprender vocabulário e copiar frases longas. Comportamento. Não há problema de comportamento específico das crianças com síndrome de Down, mas grande parte do comportamento delas será relacionado aos seus níveis de desenvolvimento. Assim, apesar da síndrome de Down não levar inevitavelmente a problemas de comportamento, a natureza das dificuldades presentes torna essas crianças vulneráveis ao desenvolvimento de comportamentos inapropriados. E os comportamentos inapropriados podem ser motivados por busca por atenção, especialmente se a criança não está acostumada a trabalhar em grupo, dividindo ou revezando, confusão ou incerteza quando a criança não tem clareza do que é esperado dela, ou falha na compreensão ou na lembrança do que lhe disseram, raiva ou frustração quando são afastadas da companhia de seus amigos para fazer trabalho especial ou lhes dão tarefas muito difíceis ou muito fáceis de acordo com a habilidade que possuem. E eles têm uma necessidade de controle quando recebem pouca opção ou é ajudada além do necessário, e também podem ser imaturos quando a criança não está com seu desenvolvimento preparado para uma tarefa como ser treinada no uso de banheiro ou a participar de brincadeiras cooperativas. A gente percebe que muitos desses comportamentos são influenciados diretamente pela falta de estímulo dos pais em relação à criança. Mas, de qualquer forma, é dever do responsável dessa criança procurar uma orientação profissional para saber o que fazer e como fazer para ajudar ela no desenvolvimento. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas essas crianças podem ir muito além do que a gente imagina, viu? É isso, então, um abraço, espero que tenha gostado.